Tornei-me amigo de toda a força policial. Uma das minhas filhas é enfermeira e numa noite ela me disse que iria preencher um turno da noite para um dos seus amigos no hospital de saúde mental. Fiquei bastante alarmado pois esse não era o papel dela habitualmente. Sou um soldado aposentado e pedi a ela para aprender alguns movimentos que a libertariam se fosse atacada. Ela me deixou mostrar a ela e praticou algumas vezes, mas não estava muito interessada porque ela era uma jovem inteligente típica que não precisava desse tipo de lição. Além disso, ela me assegurou que um segurança a acompanharia até o carro e também o verificaria para se certificar de que estaria seguro para ela. E ela acrescentou que o estacionamento da equipe ficava fora da área segura onde todas as pessoas realmente perigosas eram mantidas. Esperei para garantir que ela chegasse em casa em segurança. Quando ela abriu a porta da frente, ela estava coberta de sangue por toda a sua roupa branca. Ela me disse que precisava trocar de roupa e tomar um banho e que 2 policiais estariam chegando para falar comigo. Certamente, dentro de 1 minuto, havia 2 policiais grandes parados na minha porta. Eles perguntaram se podiam entrar, então concordei e nos sentamos na sala de estar. Então um deles me disse que enquanto minha filha estava sendo escoltada pelo segurança até o carro, ele foi atacado por trás por um cara segurando um tijolo de casa com o qual ele havia batido no segurança. Ele então agarrou minha filha, mas num momento de clareza de pensamento, ela lembrou o que eu havia ensinado a ela. O policial disse que ela conseguiu se libertar ao quebrar os dedos do atacante para trás. Quando ele soltou, ela conseguiu chutá-lo no estômago e depois acertou o rosto dele com o cotovelo algumas vezes. Quando 2 outros guardas chegaram lá, o atacante estava deitado no chão gritando muito. E então minha filha, sendo enfermeira, começou a tratar o segurança e o impediu de sangrar até a morte segurando sua. Deixei para lá e decidi perguntar a ele sobre isso após a aula, mas Ana, que era o tipo de criança que costumava perguntar se havia algum dever de casa, para o desespero de outros alunos, veio até minha mesa com algumas perguntas e os outros saíram antes que eu pudesse dizer alguma coisa a eles. Ainda assim, enquanto Ana falava, eu os observei pelo canto do olho, notei que todos ainda estavam escrevendo em seus cadernos enquanto saíam pela porta. Normalmente, Enzo e João estariam se dando socos nos ombros e falando sem parar, tentando impressionar Mariana, Manuela e Juliana. Vê-los com a cabeça enterrada em seus cadernos, consumidos com as marcas de contagem que estavam registrando, bem, era confuso pra caramba. Então me dei conta, como mencionei acima, de que isso provavelmente era alguma porcaria do TikTok, contabilizando o número de vezes que pensavam em seu crush e depois entregando isso ao crush no final do dia. Ou algo que se encaixaria na definição romântica ou ousada de um aluno do 8º ano. Imediatamente me senti melhor com o comportamento estranho deles. À medida que o dia passava, cada vez mais dos meus alunos, independentemente da aula, período, personalidade, status social, posição acadêmica, gênero, raça e assim por diante, estavam participando desse jogo estranho. E parecia estar relacionado com seus telefones também. Invariavelmente, um aluno recebia uma mensagem de texto, seus olhos se nublavam de preocupação. Ou poderia ser medo. De jeito nenhum. Eu estava lendo demais. E eles viravam para outra página em seus cadernos e começavam a fazer marcas de contagem. Revirei os olhos para mim mesma. Por que eu estava pensando tanto em uma tendência adolescente? Eu era uma mulher casada de 43 anos, com um adolescente em casa. Ainda assim, isso puxava minha mente. Pensei em perguntar para minha filha Caroline, de 16 anos, sobre isso quando chegasse em casa. Não sei do que você está falando, mãe, disse Caroline quando perguntei a ela durante o jantar se ela tinha ouvido falar dessa nova tendência italiana. Você sabe que eu não uso TikTok. Para a idade dela, Caroline tinha opiniões muito fortes sobre os aspectos negativos das redes sociais. Nenhum dos seus amigos mandou mensagem sobre isso, perguntei. Sinto que está se espalhando loucamente. Caroline deu de ombros. Sem ideia, disse ela. Parece estúpido, porém muito juvenil. Eu suprimi um sorriso. Deixe para Caroline para me fazer sentir melhor com tudo isso. Na manhã seguinte, antes de começar a primeira aula, recebi um e-mail na minha caixa de entrada da escola e quase caí da cadeira. Ana tinha sido encontrada morta em seu quarto naquela manhã. As autoridades estavam investigando sua morte. A causa da morte não foi mencionada no e-mail. Eu sou um professor do 8º ano e uma tendência mortal está dominando meus alunos. A princípio, pensei que fosse uma tendência estúpida, uma daquelas coisas do TikTok que se espalham rapidamente, antes que você perceba, todos estão fazendo, sem nem mesmo saber por quê. Começou com um aluno da minha aula de ciências do 8º ano, Mariana, uma falante prolífica e uma das alunas mais populares da turma. Mas na última segunda-feira, Mariana parecia diferente.
Ela entrou na sala de aula bem iluminada, os olhos se movendo de um lado para o outro, os ombros curvados. Sua mochila estampada com desenhos cósmicos pendia de um ombro. Cuidadosamente, ela se sentou e notei que ela estava tremendo. Mariana, querida, você está bem? Perguntei à aluna normalmente extrovertida com quem eu às vezes discutia. Mas eu ainda era o professor dela e me preocupava com ela. Ela mal levantou a cabeça para me olhar. Murmurou, tirando uma caneta da mochila. Foi então que notei seu caderno, aberto em uma página cheia do que pareciam ser marcas de contagem. Mariana me viu olhando e protegeu o caderno com o braço, como se eu fosse outro aluno tentando copiar. Antes que eu pudesse perguntar o que ela estava fazendo, ela já estava registrando mais marcas de contagem. Havia algo febril e urgente em sua escrita. No entanto, decidi deixar para lá e começar a lição do dia. A adolescência podia ser estranha e imprevisível, uma verdade que tem perdurado desde o início dos tempos. Durante a aula, os amigos de Mariana tentaram falar com ela, sussurrando e, não muito discretamente, tentando mostrar coisas em seus telefones. Foi em vão. Mariana continuou com a cabeça baixa e continuou a riscar marcas de contagem em seu caderno. Na metade da aula, ela parou abruptamente de contar e digitou algo em seu telefone, olhos arregalados e testa franzida. Pouco depois, vários de seus amigos tiraram os telefones, sem dúvida lendo o texto que Mariana acabará de enviar. O queixo de Juliana começou a tremer um pouco. Manuela parecia que ia chorar. Enzo mordeu os lábios. João levantou um punho à boca. Então todos viraram para outra página em seus cadernos e começaram a contar também, embora eu estivesse desprevenido. Recebo um e-mail do RH de que algum tipo de bug no sistema ERP que estava impedindo-os de acessar a folha de pagamento para pagar os funcionários nesta semana. Eu respondo com um pedido de desculpas e digo que não consigo mais trabalhar nos bugs do ERP devido ao meu supervisor. Digo a eles para consultar o guia de ajuda do sistema ERP para obter mais assistência. Eu sabia que o guia de ajuda não ajudaria em nada, mas não era mais meu problema, então eu não lidaria com isso. Pule alguns dias para sexta-feira. Verifiquei minha conta bancária de manhã antes de ir para o trabalho e saí porque não havia dinheiro depositado. Esse problema nunca foi resolvido. Eu me apressei e fui trabalhar, animado para ver o caos se desenrolar e o que eu esperava era um eufemismo. Quando chego ao trabalho, vejo toda a equipe do depósito, composta por 50 pessoas, saindo pela porta da frente. Parei um deles e perguntei por que estavam saindo e eles responderam que não foram pagos hoje, então não voltariam até que fossem. Entro no escritório e vejo o gerente do depósito em pânico. Ele tem trabalhos que precisam de material e ninguém para carregá-lo em caminhões ou entregar. Perguntei se ele precisa de ajuda com alguma coisa e ele simplesmente grita para eu sair do escritório dele porque está recebendo ligações dos superintendentes dos trabalhos perguntando por que nosso material ainda não chegou. Passei pelo RH a caminho do meu escritório e vi um monte de chefes reunidos em torno do computador dela com ela, com expressões zangadas e confusas no rosto, tentando resolver o problema. Eu me senti mal por ela porque realmente era algo fora de seu controle, mas sabia que ela acabaria bem porque estava lá há tanto tempo que nunca a demitiriam. Quando chego ao meu escritório, vejo o vice-presidente me esperando lá. Ele tem uma expressão muito irritada no rosto. Quando entramos, ele exige saber por que eu não resolvi o problema no RH quando ela me enviou um e-mail sobre isso. Eu respondi que não me é mais permitido trabalhar em problemas do ERP, pois não está no meu título de trabalho. Ele fica chocado e perguntou por que de repente tive uma mudança de coração. Mostro a ele o e-mail do gerente do depósito e consigo ver os pontos conectando em sua cabeça. Ele sai imediatamente e o vejo indo direto para o escritório do gerente do depósito. Eles estavam lá por algumas horas, mas eventualmente ele volta para o meu escritório. Ele parece mais calmo agora e me perguntou educadamente se eu posso resolver o problema no RH e se posso continuar a resolver o ERP, se necessário. Neste ponto, gostei do alívio da responsabilidade e disse a ele que só faria isso se ele oficialmente colocasse em meu título de trabalho, junto com um aumento. Sua calma se transformou novamente em raiva e ele diz, não posso acreditar em você, enquanto sai e volta para o escritório dele. Algumas horas depois, ele envia um e-mail em massa informando que contratou os antigos consultores do ERP para resolver o problema e que na próxima semana todos receberiam o dinheiro que lhes é devido, juntamente com o dinheiro que ganharam, se voltarem ao trabalho. Isso me surpreendeu, pois ele preferiria pagar mais de $60 mil por ano para consultores do que me dar alguns trocados a mais por um trabalho melhor. Acho que ele esperava que eu mudasse de ideia e fizesse isso apenas pelo meu salário, mas decidi esperar. Eu sabia como esses consultores eram e se conseguissem resolver esse problema em uma semana, eu correria nu pelo escritório. A maioria da equipe do depósito concordou em voltar, mas ainda estava chateada por não ter recebido.
Como esperado, na próxima sexta-feira, ninguém recebe novamente. Neste ponto, isso está se tornando um problema real e toda a equipe está ficando agitada. Eles têm contas a pagar. Eu até ouvi um monte de pessoas do depósito falando sobre alguns concorrentes próximos para os quais poderiam ir trabalhar. Neste ponto, até considero resolver o problema, porque o depósito não merecia ser tratado assim, devido à má gestão. Talvez eu seja o idiota aqui por isso, mas estou muito mal pago e mal consigo pagar meu apartamento, então não há motivo para eu fazer trabalho extra de graça. No mesmo dia, o vice-presidente retorna ao meu escritório e me entrega papéis. Esses papéis diziam que eu seria promovido para um cargo recém-criado que lidava com o inventário e a manutenção do ERP. Seria seu próprio departamento e ele seria meu supervisor direto. Também veio com um aumento considerável. Tudo o que eu tinha que fazer era assinar concordando. Olhei para ele depois de ler o papel e ele tinha a expressão mais triste no rosto. Por favor, apenas assine. O consultor disse que levaria semanas para resolver, devido ao grande número de clientes que eles assumiram, e não podemos continuar pulando folhas de pagamento. Eu assinei feliz e imediatamente comecei a trabalhar no problema do RH. Consegui resolver isso no mesmo dia. Era apenas um problema simples com as permissões de RH e folha de pagamento no ERP devido à atualização.